Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite, meu querido, minha querida. Que bom poder estar com você aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero ler um texto que me chama muita atenção. Está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Me chama muita atenção desse texto quando o apóstolo Paulo nos faz algumas advertências. Primeiro, ele mostra para nós que nós temos uma luta, mas não é uma simples luta. Ele diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Em outras palavras, ele diz que não é simplesmente contra ser humano, contra corpo físico, contra aquilo que é visível. Nós temos uma luta que não é contra o sangue e a carne. Então, contra quem é? Diz a Bíblia: contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo começa a dizer que a nossa luta é contra os principados. Ora, então eu tenho uma luta diariamente e ela não é simplesmente contra pessoas, contra autoridades, governantes, contra meu vizinho, meu irmão, meu parente, meu familiar. Não. A minha luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Olha só que coisa interessante. Há algo mais por trás da minha luta que me atinge, que luta contra mim, que me faz mal. Então, o que me faz mal não é apenas a sujeira que está na minha casa, o mofo que está nas minhas paredes, a alergia que vem contra mim. A minha luta não é simplesmente contra o corpo físico, mas sim contra principados. O que são principados? Principados, pelo que nós entendemos na raiz da palavra, são autoridades que governam determinada região. E a Bíblia diz principados e potestades. Ele está se referindo a forças espirituais malignas. Tanto que, após a vírgula, ele vai dizer contra os dominadores desse mundo tenebroso. Existem dominadores desse mundo tenebroso. Existem dominadores que tentam agredir a minha vida, o meu sentimento, os meus pensamentos, a minha razão e a minha fé, a minha emoção. Então, quando eu fico depressivo, ansioso ou sintomas parecidos com esse, podem não ser simplesmente questões físicas, emocionais, porque a Bíblia diz que eu tenho uma luta que é externa, que não é apenas dentro de mim, mas que vem de fora para dentro, que me ataca e que me agride constantemente. E eles são dominadores desse mundo tenebroso. Que mundo tenebroso é esse, pastor? É o sistema que é montado para destruir vidas, para destruir famílias, para destruir tudo aquilo que é bom, toda a verdade, toda a honestidade, tudo aquilo que é princípio básico do bem. E nós poderíamos enumerar várias virtudes. Então, esses principados e potestades, eles vêm para agredir tudo isso. E sabe uma coisa que eu fico pensando? Quando nós estamos, por exemplo, em época de campanha eleitoral, e nós estaremos escolhendo pessoas as quais iremos eleger para assumirem posições
de governo e que estarão governando as nossas cidades e que estarão criando leis para nós obedecermos e que estarão fiscalizando o trabalho daqueles que fazem. Eu vejo nesse texto que existem principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso que querem fazer com que as pessoas se enganem e coloquem, por exemplo, corruptos lá dentro, em posições de governo. Pessoas mentirosas, pessoas maldizentes, pessoas que só querem o mal do seu próximo. E aí eu digo para você, querido, que até contra essa luta nós devemos lutar. Despertar, acordar, orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria para enxergar o que está por trás de tudo que acontece. É um governo? O que está por trás desse governo? É uma eleição? O que está por trás dessa eleição? Existem cidades, por exemplo, no Brasil que não rompem, que vivem a miséria, falência. E quando eu vejo que há dominadores de um mundo tenebroso, eu penso que tudo que é mal, existem dominadores, potestades, principados que trabalham para isso. E daí nós temos que ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus, discernimento, para tomarmos decisões certas. E diz a Bíblia que a nossa luta também é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Forças que estão acima de nós, que estão acima do nosso corpo físico, mas que existem e que tentam nos atacar, nos agredir, tentam nos fazer desistir, tentam nos desanimar de fazer aquilo que é certo. E aí, o apóstolo Paulo, do versículo 13 do capítulo 6 de Efésios, até o versículo 20, vai nos ensinar o que é que nós devemos fazer para combater esses principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, essas forças espirituais do mal na região celeste. Nós vamos falar sobre esses pontos depois, mas uma coisa que eu preciso, você precisa, é estar atento para a luta que nós enfrentamos todos os dias. Ela não está apenas dentro de nós, ela está ao nosso derredor, tentando nos abater, tentando nos estragar e tentando nos fazer desistir daquilo que é bom, daquilo que é honesto, daquilo que é correto. Peçamos forças a Jesus, ao nosso Cristo, para que nos dê força, sabedoria e discernimento para vencer essa luta. Amém? Vamos orar. Senhor, entrego o nosso coração em Tuas mãos, a nossa família em Tuas mãos, a nossa cidade, a nossa nação em Tuas mãos. Entrego cada governante, Senhor, cada líder, cada legislador, cada juiz, cada autoridade em Tuas mãos. E venho pedir que a Tua boa mão se estenda sobre nós, para nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal. Enche o nosso coração, Senhor, com sabedoria e discernimento, para tomarmos decisões certas, corretas e boas. No nome santo de Jesus, nós oramos a Ti, pedimos. Amém. Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.